Olha o que diz a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 22, e eu peço a sua atenção. E diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha aí. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Veja você que acompanha o tempo de reflexão nesse momento, a poderosa palavra de Deus. O livro do Apocalipse é uma revelação do Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João. Jesus revela e João escreve. E aqui, este capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia. É a revelação dos acontecimentos finais na consumação dos séculos. E aqui, João escreve o que Jesus disse: Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Veja que a revelação fala do trono de Deus e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando do Deus Pai e do Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que não cita outros nomes, não. Porque outros nomes não estão na Bíblia. São invenções dos homens, invenções das religiões. Por isso aqui é revelador, né? É revelador. Que nós, olha lá, que o rio puro da água da vida procedia do trono de Deus e do Cordeiro. É a revelação verdadeira. É o que eu sempre digo aqui e aonde quer que eu esteja. Nós precisamos exercitar a fé em Jesus. Jesus é o único plano de Deus para perdoar e salvar a todos nós. E é através da fé. A Bíblia diz que quem crer em Jesus vai para o céu, quem não crer vai para o inferno. Não tem meio termo. Então, a palavra de Deus, por isso que é muito importante a leitura da Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela revela a verdade. Ela revela que nós precisamos crer em Jesus. Porque aí nós somos perdoados, aí nós temos paz com Deus e temos a promessa de passar a eternidade no paraíso. Por isso a palavra reveladora diz assim, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Veja, é na eternidade. Mas para isso nós temos que ser servos do Senhor. Tem muita gente querendo ser alto, grande, importante,
famoso, narizinho empinado, não resolve. Nós somos servos e estamos sempre para servir e não ser servido. Veja, Jesus mesmo disse: eu vim para servir e não ser servido. Veja que o Deus que desceu a essa terra, que é Jesus, Ele mesmo diz que veio para servir. Ele, que é o dono da vida, porque tudo existe, subsiste, foi criado através dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E ele diz que veio para servir. E aí eu faço uma observação aqui. Hoje em dia, quanta gente por aí querendo ser o primeiro, querendo ser servido, querendo ser o Todo-Poderoso, querendo a posição de primeiro. Que pena que isso aconteça. Nós precisamos aprender com a palavra. Jesus disse que não veio para ser servido. Ele disse que veio para servir. Veja como é. E tem tanta gente por aí, hein? Querendo suas posições, privilégios, altos salários. Muita gente comercializando a palavra, quer dizer, tirando os seus proveitos, mas estão separados da verdadeira palavra de Deus. Por isso, nós precisamos tomar cuidado. Não sei da vida de ninguém, só sei dizer que eu tenho que transmitir a palavra. E a palavra diz, que ali nunca mais haverá maldição contra alguém, contra os salvos, não haverá. Tá certo? E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Veja, Deus não divide a sua glória. Tem gente buscando um monte de nomes por aí, achando que está certo. E ainda quando ouve o que eu estou dizendo aqui, muita gente fica revoltada comigo, como se eu tivesse culpa de alguma coisa. Não, eu transmito a verdade bíblica. E a verdade bíblica diz que o trono é de Deus e do Cordeiro. Está falando de Jesus. Ele é o plano de Deus para perdoar e salvar eu e você. Ele é o plano de Deus para salvar a todos os que nele crer. E é esse o meu convite a você. A conhecer pela fé o Senhor Jesus Cristo. A conhecer a Jesus através da sua palavra. E o meu convite é que você abra o teu coração para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só Ele pode perdoar e salvar a todos nós. Pense, faça uma reflexão da sua vida. E aí, diz assim, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Nós veremos Deus face a face. É uma promessa. Promessa para todos os que creem em Jesus. E diz, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Veja aí. Então eu lembro mais uma coisa, e nem de vela, Porque tem muitas coisas por aí que estão vendendo vela para abençoar a vida de alguém. Não serve para nada. São ensinos errados, E dinheiro, isso está errado e é pecado. Tá certo? Ali, não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Queridos ouvintes, queridos que nos acompanham, telespectadores, a luz do paraíso eterno é a luz do Deus que tudo pode. Deus Pai, Deus Filho Jesus. Não precisamos de outro tipo de claridade, de outra luz. Não. Jesus é a luz do mundo. Então, pela fé em Jesus, nós saímos das trevas e vamos para o reino da luz, o reino do Deus que tudo pode,
o reino do Deus Pai e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos leva para o céu. E é esse o meu convite a você. Que você abra o teu coração para Jesus, porque nós iremos para um lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem maldição, nem morte. Não haverá nada disso, dessas mazelas da vida terrena. Não existe enfermidade, não existe a morte, não. Jesus venceu a morte. Então aquele que crê em Jesus vencerá a morte também pela fé em Jesus. Jesus é o primogênito, quer dizer, o primeiro que venceu a morte. E ele diz que quem crer nele, nós venceremos também. Por isso eu convido você a crer em Jesus. Eu assim já fiz. A minha vida pertence a Jesus. Mas eu convido você para que você passe a eternidade, no paraíso eterno. Tá certo? Eu quero agradecer o carinho da sua sintonia, da sua audiência e desejar a você e a toda a sua família a paz que só Jesus pode nos dar. Jesus é o príncipe da paz e ele convida a todos nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele nos leva para o céu para passarmos a eternidade na presença do Deus Pai e do Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a sua sintonia, a sua audiência e desejo a você e a toda a sua família a paz que só Jesus pode nos dar, viu? Lembre que Jesus é o príncipe da paz. Você não tem que pagar nada, porque a salvação é através da fé em Jesus, tá? Não importa a placa da sua igreja, isso aí não está na Bíblia. Essas confusões aí, ela pertence aos homens. A palavra não. A palavra de Deus não tem confusão. Ela é clara, objetiva. E ela diz: quem crer em Jesus vai para o céu, mas quem não crer já está condenado. Pense nisso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado e fiquem com Deus.